Fala galera do Nuvem de Valores, 25 de abril de 2023, terça-feira. Nesse vídeo aqui vamos estudar o IBR3, Lupa 3 e também a Cogna. Lembrando que são apenas estudos, não é recomendação. Vamos estudar o movimento do preço, a tendência e principalmente as nuvens de Shimoku, que é o indicador principal do nosso canal. Agradeço sempre quem deixa o like, os novos inscritos. Vamos começar aqui com o IBR3. Hoje o Ibovespa fechou com queda de 0,70%, fechamos aqui nos 103.220 pontos e a IBR3 foi em queda de 2,75%, fechamos no R$ 1,06. E o que temos aqui? No nosso canal a gente gosta de estudar principalmente também a tendência. A gente continua fechando abaixo das nossas médias amarelinhas, nossas médias de 200, abaixo das nuvens de Shimoku, que vão aqui nos dizer a direção da tendência em relação às nuvens. Continuarmos aqui fechamento abaixo das nuvens, há uma probabilidade maior de uma tendência baixista, segundo o indicador Ishimoku. A gente continua abaixo das médias de 80, médias de 50, gráfico diário, e também aqui, principalmente abaixo da nossa média vinho, que é a nossa média longa aqui de 26 períodos do Ishimoku. Enquanto a gente continuar aqui com o fechamento abaixo das nossas principais médias aqui do canal, a gente continuaria aqui com uma tendência baixista na IBR3. Lembrando que aqui no nosso modelo é um seguidor de tendência, então a gente não tenta, tá, muito menos adivinhar o futuro, mas a gente também não tenta adivinhar topos e fundos, tá? É óbvio que a gente pode estar aqui numa região próxima de um fundo que foi aqui começo do ano de janeiro, tá, de 2023, mas a gente gosta o quê? De um movimento de seguir tendência, tá? Por exemplo, tá? A gente vê aqui que o preço vem fazendo fundos cada vez mais baixos, topos cada vez mais baixos em relação às nuvens e as médias de 200. Então aí a gente vai buscar o que? No momento a gente buscaria o que? Por vendas, tá? Aqui, já que a gente vê que é uma clara tendência baixista, tá? Vamos trazer o gráfico semanal e mensal para estudar pontos aí em prazos maiores e mais importantes também para o IBR3. Gráfico semanal sem novidades em relação ao diário, a gente continua fechando abaixo das duas médias de 200, de 80, de 50 e as nuvens de Shimoku. E o que seria interessante aqui, tá? Trazendo para vocês o caráter também educacional, tá? A gente não tenta apenas trazer um conteúdo para vocês imediato, mas trazer também um legado para vocês assistirem o vídeo e começar a entender também a dinâmica dos preços. A gente trabalha aqui principalmente com essas duas médias do Shimoku, elas são a média rápida, que a gente coloca aqui verde-limão, e a média vinho, que seria a Kijuma, a média de 26 períodos, tá? Essa média vinho é que interessa mais para nós, tá? Que essa média verde-limão é mais uma média rápida, uma média mais de momento, tá? No gráfico semanal, o interessante seria, no momento, a gente estar pelo menos acima do R$ 1,95. Então aqui, gráfico semanal ainda da IBR3, segue bastante prejudicado a nossa média verde-limão. Nossa média curta estaria aqui no R$ 1,56, tá? O gráfico semanal ainda segue bem prejudicado aqui da IBR3. A gente tem também, olha só, trazendo o DMI para vocês. O DMI que vai nos dizer a direção provável aqui do preço, né? A gente tem um DMI negativo acima do positivo desde a semana de 22 para 27 de fevereiro, tá? Então a gente continua com o DMI negativo, aqui DMI positivo abaixo, tá? Mas a gente não tem um movimento indicando uma tendência, a força da tendência, percebam que ela está abaixo do nível de 20, tá? Então é realmente só uma direção baixista, mas o ideal é sempre a gente ver pelo menos uma direção verde acima do vermelho, por mais que ele não esteja ganhando força, né? Então a gente trabalha ainda com um semanal ainda bastante prejudicado, é claro, retomando o que eu acabei de falar do diário, pode ser uma região de fundo, tá? Mas esse tipo de movimento ou de reversão à média não é um tipo de operação que a gente vai buscar aqui necessariamente com o Ishimoku, ou pelo menos com o nosso canal. E o gráfico mensal trazendo também importante, tá? Principalmente para quem for investidor mais de longo prazo, ver esses três tempos gráficos, percebam que ó, a IBR3 com fechamentos abaixo das nuvens há muito tempo, na verdade há muitos anos, né? E a gente segue o que? Fechamentos abaixo das nuvens, abaixo das médias de 80 a 50, também gráfico mensal. A primeira média aqui, mais próxima do preço, nossa média curta seria aqui na região dos R$ aqui para esse mês, tá? Mês de abril. Percebam que ela perdeu aqui a média verde-limão. Deixa eu trazer para vocês quando foi o primeiro mês que ela perdeu. Foi em abril de 21, quando fechou aqui ainda na questão ainda dos R$ 17, tá? Então a gente segue ainda com um gráfico
quando seguir uma tendência, a tendência, tá, aqui no gráfico da OIBR3 continuaria mais baixista. Na sexta-feira, aí nos próximos dias, eu vou trazer também o fechamento semanal. É importante a gente ir acompanhando o gráfico, acompanhando o preço, para a gente ir compreendendo também a dinâmica do preço e os indicadores, para que cada vez mais melhorarmos nossa visão de mercado. Vamos continuar agora a nossa análise com lupa 3. Lupa 3 aqui continuando para vocês, lupa 3 na tela. Continuando o vídeo agora com a Lupatec, 25 de abril, para quem está chegando agora na metade do vídeo. Vou trazer aqui os pontos importantes para a semana da Lupatec, os pontos importantes também do mês de abril, já que é a última semana de abril, e trazer rapidamente o gráfico diário também. O que temos aqui na Lupatec? Gráfico mensal. A gente no mensal estamos com o candle aqui abaixo das duas médias de Shimoku e a gente tinha uma hipótese, tá? Uma hipótese aqui para o mês de abril, assim como março fez um suporte. Deixa eu até trazer o zoom para vocês. Um suporte aqui nas nuvens, o ideal é que fizesse novamente, buscasse um suporte nas nuvens. E para isso acontecer, seria interessante um fechamento pelo menos acima dos R$ 3,60, tá? Chama atenção que já estamos aqui na região dos R$ 3,25, então estamos fechando um mensal até o momento, tá? Sexta-feira, sábado, aí nos próximos dias vou trazer o fechamento do mês da Lupatec. É importante vermos também o gráfico mensal, tá? No momento estamos fechando dentro das nuvens, que seria aqui recuperar um viés neutro, tá? Sem tendência definida no mensal. No entanto, a gente vai fechando até o momento, tá? Aqui abaixo da aritmética de 50. A aritmética de 50 no gráfico mensal da Lupatec estaria nos R$ 3,49. A última vez que teve um fechamento abaixo dessa média, deixa eu até procurar quando que foi. Olha só, foi em novembro de 2020, tá? Que fechou abaixo da aritmética aqui de 50 mensal, né? Chama atenção que aqui praticamente ficou trabalhando aí cerca de mais ou menos 2 anos e alguns meses acima dessa média no mensal e vai perdendo aqui. Não seria interessante voltar a fechar abaixo dos R$ 3,60, porque é recuperar um viés mais neutro aí no gráfico mensal. Muita atenção para o mês aí, o mês de maio, porque olha só, mês de maio aqui o fechamento mais ou menos na região dos R$ 3,25 até mesmo R$ 3,60 é uma probabilidade aqui de um mensal ficar com fechamentos abaixo das nuvens, ou seja, seria um movimento, uma probabilidade de um movimento mais baixista, de uma tendência mais baixista aqui no mensal da Lupatec, tá? Não quer dizer que o ativo vai continuar caindo ou que vai subir, mas por o nosso modelo, o ideal é sempre que o ativo está renovando máximas e fechando acima das nuvens, já que ele é o coração aqui do nosso modelo. Aí no final de semana eu trago mais detalhes sobre o gráfico mensal da Lupatec, mas o ponto aqui, os pontos mais interessantes para essa última semana seria um fechamento aqui acima dos R$ 3,49 para não fechar abaixo da aritmética de 50. Um fechamento, quem sabe, fazendo um suporte aqui na aritmética de 80, que seria os 3, deixa eu ver aqui, R$ 3,16. Vou até deixar marcado aqui do lado, pessoal, para a gente não esquecer, ó, arit mensal 3,16, tá? Arit de 80, aritmética de 80, para não esquecer, um ponto importante, quem sabe pode fazer um suporte, tá? Seria um fechamento bem ruim para, pelo menos no mensal, perder a aritmética 50 e 80 aí no mesmo mês. E vamos trazer agora os outros pontos aí, gráfico semanal da Lupa 3. Lupa 3 a gente tem trazido aí quase toda semana o fechamento para vocês aí. Para quem gosta das nossas análises, peço para deixar um like, se inscrever no canal, para a gente continuar divulgando nossas análises. A gente já alertou que não foi interessante o fechamento da semana passada, porque voltamos a fechar abaixo da aritmética de 200, uma média clássica. É claro que, olha só, em julho de 2022 e novembro de 2022 fechamos abaixo, depois voltamos a fechar acima dessa média, tá? Mas não é interessante, porque, eu repito, são conceitos que eu vou retomar sempre para vocês. A gente nunca sabe quando é suporte e resistência. É muito fácil agora eu falar para vocês, olha só, é uma região de suporte, mas a primeira vez que fecha abaixo aqui, a gente nunca sabe se o ativo vai começar a renovar os fundos. Até fiz um desenho aqui, tá? Para quem não assistiu o fechamento semanal da Lupatec, assistam o vídeo que eu expliquei esse desenho aqui, tá? O racional da Lupatec. O interessante, o semanal aqui da Lupa para a semana seria um fechamento pelo menos acima dos R$ 3,68 para recuperar essa aritmética de 200, tá? Não é interessante porque aí no caso a gente já estaria fechando o semanal já abaixo de todas as médias principais do canal. A gente alerta, pode ser uma região de
suporte? Pode ser uma região de suporte, aqui ela fechar novamente a aritmética dos 200, ou ir buscar essa mínima aqui, por exemplo, de R$ 2,60, ou alguma região aqui abaixo dos R$3 e servir como suporte, mas a gente nunca sabe quando realmente é o suporte ou então o ativo vai continuar fazendo o zigue-zague descendente, tá? No momento a gente está longe de um fechamento acima dos R$3,68, mas temos 3 dias, aliás, aí para quem sabe fazer esse fechamento aí acima da aritmética de 200. Gráfico diário, sem novidades, também a gente continua abaixo de todas as nossas médias principais aqui do canal. Seria interessante retomar principalmente a média vinho, que aqui a nossa média aqui a gente gosta de 26 períodos aqui do Ishimoku, a média lenta, estaria nos R$ 3,80 e a aritmética dos 200 nos R$ 4,19, tá, centavos. Muita atenção, porque a gente é possível ver um certo zigue-zague descendente do ativo aqui no gráfico diário, tá? Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscrever no canal e aí final de semana a gente traz atualização para vocês aí da Lupatec, também já fiz da OIBR3, hoje também já fiz outros fechamentos, não deixem de ver os outros fechamentos aí do nosso canal. Continuando, tá? Aqui nossas análises, pontos principais da semana e do mês com Cogna na tela. Continuando aqui nossas análises, Cogna fechamento hoje no R$ 1,95, alta de 0,52%. E o que temos, começando aqui com o gráfico mensal, daqui a pouco eu trago o semanal e também o diário. Olha só, interessante trazer rapidamente o mensal, olha só, isso que é realmente uma tendência de alta, tá? Fechamento acima de todas as médias, renovando máximas, a partir do momento que a gente perde a verde-limão, tá? A gente pode fazer um ajuste de stop, ou estopar quando perder a média vinho, tá? Quando retoma as duas médias, a gente pode avaliar uma nova entrada, isso é realmente que a gente gostaria de ver no ativo, né? Percebam que o ativo aqui da Cogna vem fazendo um fechamento abaixo ou dentro das nuvens. A última vez que ele fechou dentro das nuvens foi em julho de 2019, gráfico mensal, e aqui o primeiro fechamento abaixo das nuvens foi realmente aqui em agosto de 2019, ainda fechamento aqui dos R$ 10,08. Desde então o ativo nunca mais recuperou acima das nuvens e nunca mais recuperou também a nossa média vinho, que é a nossa média lenta aqui de longo prazo, tá? de prazo intermediário, na verdade, né, do nosso Ishimoku. E o que temos? A gente continua fazendo fechamentos abaixo de todas as médias do gráfico mensal, para a gente começar a ensaiar, quem sabe, uma recuperação no mensal. Pelas médias, seria importante um fechamento aqui acima dos R$ 2,60. Então a Cogna, tá, no momento ainda com todas as médias acima do preço, fica difícil de a gente buscar uma operação aí na tendência. Percebam que o DMI negativo acima do positivo, tá? Desde aqui de fevereiro de 2020 e segue aqui bem acima do DMI positivo. Interessante quando a gente vê esse DMI positivo acima do negativo, de preferência o ADX também acima do nível de 20, 25 ganhando velocidade, coisa que a gente ainda não vê aqui, pelo menos por esses dois indicadores, tá, no nosso canal. Vamos continuar aqui nossa análise trazendo o gráfico semanal. Então realmente, só retomando a questão do mensal da Cogna, realmente fica meio prejudicado a gente buscar algum ponto interessante no mensal dela, tá? Seria um fechamento aí acima dos R$ 2,60. Vamos trazer agora o semanal. Semanal aqui, a gente continua fechando abaixo das duas médias de 200, abaixo das nuvens, das médias de 80, 50 e de todas as médias aqui do canal, né? Aqui o ponto para a semana, quem sabe um fechamento aí acima dos R$ 2,02, para quem sabe a gente começar a ver algum movimento aí diferente no ativo. Lembrando que a verde-limão é a nossa média rápida, a nossa média de momento, não necessariamente um fechamento acima dela, é uma reversão de tendência, mas é o principal ponto aí para a gente começar a ver alguma recuperação e alguma coisa diferente no ativo. Então, o ponto importante aí para o semanal da Cogna seria um fechamento pelo menos acima dos R$ 2,02. Aqui sem novidades no DMI, a gente continua aqui com o DMI negativo acima do positivo, tá? O ADX está com um nível bem baixo aqui, mais ou menos nível abaixo de 10, tá? Não dá para a gente afirmar que a gente tem uma forte tendência baixista aqui, mas o ideal sempre quando a gente vê, tá, o ativo acima da verde-limão, da nossa média vinho, o DMI também positivo acima do negativo. Então o ponto importante para a Cogna continua sendo o mesmo da semana passada pelo Ishimoku, R$ 2,02, tá? Lembrando que essa média, tanto que ela pode definir o início, tá, de um movimento, por exemplo, fechamento acima, renovar máxima, ele tem algum tipo de recuperação, como a média também pode servir como ponto também de resistência e suporte. Continuando aqui gráfico diário, o gráfico diário também sem grandes novidades da Cogna, abaixo de todas as médias aqui do nosso canal. Deixa eu trazer o DMI
Tem MI positivo e negativo até que estão brigando aqui os dois, né? Mas fica muito difícil de a gente buscar alguma ponta compradora pensando numa tendência, já que a gente tem uma franca tendência baixista pelo mensal, pelo semanal. O ideal quando a gente vê, por exemplo, um mensal que a gente está vendo já algum tipo de alta, principalmente o semanal que a gente gosta aqui no nosso canal, para refinar nossa entrada aí no gráfico diário, tá? Por enquanto, o gráfico diário que a gente teria aqui de pontos interessantes, talvez um fechamento acima aqui, tá? A região que a gente teve da aritmética de 50, que serviu como resistência, a aritmética de 50 no momento estaria aqui na região dos R$2,02, tá? Se quis R$2,02, R$2,14. Deixa eu marcar aqui pra gente, ó. A aritmética de 50 estaria exatamente nos R$2,03, tá? E a exponencial aqui dos R$2,02, tá? Seriam pontos aí interessantes para quem sabe a gente ver um fechamento acima dessas médias que foram regiões anteriores de resistência, alguma correção e a gente vê alguma recuperação do ativo. Muita atenção aí que por enquanto a gente continua abaixo de todas as médias aí também no gráfico diário. Lembrando que na recomendação é apenas uma análise aí para trazer uma visão de mercado para vocês com o Ishimoku e com alguns outros indicadores que a gente gosta de analisar os ativos. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscrever no canal. Não deixem também de ver as outras análises que a gente tem trazido aí para vocês. Forte abraço, operem com responsabilidade e bons investimentos.